Bom dia, bom dia. Quais são as coisas das quais você se orgulha? Quais são as suas conquistas? Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? Você já viu alguém que tem uma voz maravilhosa, mas que não consegue cantar? Porque não se imbui do poder que tem, do dom que tem? Não funciona, não vai, né? Não canta. É importante a gente lembrar que Deus nos deu dons e talentos, porque são esses dons e esses talentos que vão nos levar a sucesso em determinadas áreas. Então podemos celebrar e podemos agradecer a Deus por isso. Outras pessoas vão ter sucesso em outras áreas diferentes. E aí está a beleza da comunidade, porque na comunidade nós unimos dons e talentos com sucesso que foram dados por Deus. Nesse sentido, ter orgulho significa ter brio, significa ter autoestima, significa saber do valor que se tem. Tem que ver com empoderamento. Sabe, uma pessoa que não sabe o valor que tem, vive como alguém que não tem valor. Em Mateus 22, Jesus diz que o resumo dos mandamentos, da lei e dos profetas, está em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então é fundamental que a gente se ame primeiro, para a gente ter capacidade de amar os outros. Ter orgulho tem que ver em ser aquilo que Deus tinha em mente quando nos criou. Não tem nada que ver com achar que somos melhores do que os outros. Isso é soberba. Não tem a ver com achar que a gente é superior. Isso é arrogância. Não tem que ver com não reconhecer os privilégios que temos. Isso é presunção. Não significa que não vamos reconhecer os erros que cometemos. Isso, no mínimo, é teimosia. Muita gente vem para aconselhamento pastoral ou para terapia com um senso de autoestima muito baixo, muito pequeno. Muitos porque ouviram durante muito tempo, ouviram de pessoas significativas em suas vidas que essas pessoas não têm valor. O começo do processo é desconstruir essas mensagens negativas para poder reconstruir uma autoestima que seja saudável. É importante aprender a não dar ouvidos a vozes negativas. Existem inúmeras delas aí. E nós, como comunidade, nós temos o privilégio de reproduzir a voz positiva, a voz de amor de Deus. Lembre-se sempre do valor que você tem. O valor que você tem está demonstrado na cruz do Calvário. O convite hoje é para vivermos à altura de pessoas que são amadas por Deus, de pessoas que sabem quem são, de pessoas que abraçam os seus dons, os seus talentos e as suas capacidades. Vamos orar. Grande Deus, que é Pai e também é Mãe, nós te agradecemos imensamente porque Tu nos capacitas individualmente, porque nos capacitas como comunidade, porque nos dás dons, talentos e capacidades. Que a nossa vida seja uma vida de celebração, que a nossa vida seja uma vida de gratidão. Que este dia, o dia de hoje, seja também um dia de celebrar. Em Teu nome. Amém. Bendito seja o nome daquele que tudo fez, que nos constituiu a sua imagem e semelhança. Aquele que nos convida nessa manhã a respirarmos com o máximo de ar que temos e que podemos encher os nossos pulmões. E com os nossos lábios, com a nossa boca, com a nossa vida, com tudo que somos, com tudo que temos, que nós louvemos o nome daquele que tudo fez. Vamos todos juntos nessa manhã nos colocar de pé e vamos louvar o nome do Senhor, aquele que fez os céus, o mar e a terra, aquele que nos constituiu a sua imagem e semelhança. Todo ser que vive louva o nome daquele que tudo fez. Todo ser que vive louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz.
universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Que toda criatura se derrame diante daquele que tudo fez nessa manhã. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. Céus e terra. Que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Que todos dobrem os joelhos. Todo joelho dobrar diante dele ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Bendito seja aquele que tudo fez, aquele que nos constituiu a sua imagem e semelhança, aquele que diz a mim e a você: bem-aventurado é aquele que observa a lei do Senhor, que observa os ditames do Senhor Jesus Cristo, mas para muito além da lei, consegue entender que a graça e a salvação vem também pelos méritos de Jesus Cristo. Seja bem-aventurado quem teme ao Senhor, quem guarda a sua lei e tem por
está no céu, de geração em geração Ele é fiel. E o seu amor dura para sempre. Bendito seja o Santo Jeová, grande eu sou, toda a terra. Ele é o Senhor, pra sempre adoraremos, aquele que venceu a morte com amor. Bendito seja aquele que venceu a morte para que todos nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém? O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. Somos o seu povo e Ele reina. Pelas portas entraremos com hinos de louvor, rendendo graças ao nome do Senhor. Pois seu louvor é para sempre, dura para sempre. Bendito seja o Santo Jeová, grande eu sou. Declare toda a terra, Ele é o Senhor, para sempre adoraremos, aquele que venceu a morte com amor. Louvemos todos juntos. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito. Bendito seja o Santo. Quero ver você. Grande eu sou. Declaro toda a terra. É o Senhor. Que Ele é o Senhor. Pra sempre adoraremos com honra e louvor. Aquele que venceu a morte com amor. Bendito seja o Santo Jeová, o grande eu sou. Declare toda a terra. É o Senhor. Ele é o Senhor. Pra sempre adoraremos com honra e louvor. Aquele que venceu a morte com amor. Pra sempre adoraremos com honra e louvor. Aquele que venceu a morte com amor. Bendito seja o que venceu a morte. Bendito seja aquele cujas palavras, quando sopradas sobre as nossas vidas, são para a vida, muita vida e vida eterna. Certa vez, ao serem indagados a respeito dos motivos pelos quais eles deveriam permanecer ou não diante de Jesus, os discípulos, representados ali por Pedro, disseram para Jesus: Senhor, para onde nós iremos? Porque só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Só o Senhor. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras. Só tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só tu tens.
nós queremos ouvir as palavras da vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transborda. Enche-me de ti até transborda. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos? Pra onde iremos nós? E pra onde iremos? Tu és o pão do céu, o Deus. Enche-me, enche-me até transbordar. É o que queremos. Tu és o pão do céu. Sacia, Senhor. Enche-me, enche-me. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Onde iremos nós? Só tu tens a palavra de Só tu és o pão do céu. Tu és o Deus, Deus conosco. Enche-me, enche-me. Enche a tua igreja, Senhor. Tu és o pão, o Deus. Enche-me, enche-me até transbordar. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei. Que linda música acabamos de cantar. Uma música que nos lembra
de uma passagem tão importante do ministério do teu Filho Jesus Cristo nessa terra. Quando pregando para uma multidão, ele disse que não há vida sem o corpo e o sangue dele, porque o corpo e o sangue dele são a verdadeira comida, a verdadeira bebida. E nesse sermão, Senhor, sobre a graça, muitos e muitos e muitos daquela multidão foram embora. Porque, Senhor, muitas vezes a graça é difícil, a graça é complexa, a graça é confusa para a nossa mente meritocrática. E tantas pessoas foram embora nesse sermão sobre a graça que Cristo se volta para os 12 e diz: vocês querem ir embora? Podem ir também. E Pedro responde com essa frase que a gente cantou: Senhor, para onde nós vamos? Só Tu tens as palavras da vida. Porque a Tua graça, Senhor, é vida. Porque a Tua graça, Senhor, é salvação. Isso não tem a ver com a gente. Isso tem a ver com o sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo. Por isso que o sangue dele nos cubra. Que a graça dele nos conforte. Que a morte dele nos traga vida. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, bom sábado. Muito bom receber vocês aqui. A gente está na série O Peixe e o Verme, uma série falando sobre o livro de Jonas. E a gente viu semana passada como o livro de Jonas tem uma série de camadas interessantes, de relações interessantes. E a gente viu que Deus chama Jonas, esse profeta, filho de Amitai, e ordena que Jonas vá a uma cidade, vá até Nínive para pregar misericórdia e salvação para aquela cidade. E nessa resposta nada convencional, uma resposta única na Bíblia, Jonas resolve fugir de Deus. E ele acha que fugindo de Deus e descendo no fundo de um barco na direção oposta daquela que Deus tinha mandado, ele ia conseguir se esconder de Deus. Ele ia conseguir rejeitar o chamado de Deus e fugir da missão de ser a boca de Deus. Mas aí então vem a tempestade e Jonas, ao invés de acalmar a tempestade dizendo, olha, eu vou obedecer o que Deus mandou, Jonas prefere morrer, prefere ser lançado no mar e morrer. Mas aí então Deus intervém e de uma maneira que mistura graça e ao mesmo tempo uma imposição, Deus fala, você quer morrer? Mas morrer você não vai. E ele manda o peixe, então o peixe engole Jonas, então Deus salva Jonas da morte. E aí vem o capítulo 2. E o capítulo 2 foi um capítulo que eu tive que me segurar para preparar aqui para vocês, porque é uma oração que está em forma de poema. E eu amo poesia bíblica, e aí eu tive que segurar meu ímpeto de sair explicando um monte de coisas técnicas aqui para vocês e cansar vocês com um monte de detalhezinhos. Mas é um poema muito rico, é muito pequeno, mas ele é muito interessante, tem muita coisa bonita acontecendo aqui em Jonas 2. Mas tem muitas incongruências também, tem muitas coisas estranhas acontecendo aqui em Jonas. E talvez a primeira delas que salte aos olhos é a independência do capítulo 2 em relação a todo o resto do livro de Jonas. Jonas está escrito em forma de narrativa. Como eu disse, uma narrativa não convencional. A narrativa de Jonas é cheia de aramaísmos, ou seja, de palavras importadas, estrangeiras, ali do aramaico e de outras nações também, não só aramaísmos. E se você lê a história de Jonas e você tirar o capítulo 2, o verso 2 até o 9, nada vai fazer falta, porque a narrativa segue normal e o poema não faz diferença. Então, por exemplo, se você ler lá, capítulo 1, verso 17, diz: preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe.
Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Verso 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Se você não lê o poema, a oração de Jonas, você não perde nada da história. Ela continua fazendo pleno sentido. Correto? E se você lê o poema sozinho, do capítulo 2, verso 2 até o 9, ele também continua fazendo sentido sozinho. Porque não tem nenhuma referência dentro do poema, dentro da oração, ao que estava acontecendo com Jonas, o que é tremendamente estranho. A gente tem algumas passagens na Bíblia onde há uma narrativa, e logo na sequência da narrativa há uma poesia, um poema, ou uma oração, ou um cântico. E muitas vezes esse poema e essa narrativa, eles conversam, na verdade, todas as vezes. Então, um exemplo talvez clássico seja o Mar Vermelho. No capítulo 14 de Êxodo, você tem o episódio do Mar Vermelho, o povo atravessa, quando o faraó vai atravessar, as águas engolem o faraó, e aí você tem o cântico de Miriam e depois uma partezinha ali de Moisés também cantando. Mas quando você lê esse cântico, esse poema, você percebe que existe um grande número de passagens do poema que tem a ver com a narrativa que precede o poema. Um outro texto, talvez não tão conhecido, mas que eu gosto bastante, é Juízes, capítulo 4 e capítulo 5. No capítulo 4, Deus levanta uma juíza, uma profetisa, Débora, e Débora fala para o povo de Israel sair para uma guerra, que Deus vai dar a vitória contra o rei Jabim, contra o general Císera, e o povo sai, e a vitória é dada, etc. e tal. E no capítulo 5 há um poema, e nesse poema há a celebração da vitória que aconteceu no capítulo 4. Então você tem uma série de passagens do poema que se relacionam com a narrativa. Então, em todos esses episódios que tem uma narrativa seguida de poema, o poema geralmente conversa com a narrativa, né? Tem um diálogo entre eles. Mas quando você vê Jonas capítulo 2, não tem diálogo, nem de Jonas capítulo 2 com Jonas capítulo 1, nem Jonas capítulo 2 com Jonas capítulo 3. O poema está completamente independente dentro do livro. Outra coisa interessante é que o poema ele não tem uma quantidade expressiva, na verdade, é uma quantidade extremamente pequena para o tamanho dele, que é pequeno, ou seja, irrisória de palavras estrangeiras também. Então curiosamente, uma narrativa não convencional de um profeta que rejeita o chamado de Deus, o único, ele rejeita e foge, e na sequência tem um poema extremamente convencional dentro desse processo. Outra coisa interessante é que o poema, né, a oração de Jonas, ela tem uma série de intertextos sendo citados. Jonas, numa oração muito curta, ele cita uma série de salmos, tá? E eu anotei aqui para não esquecer, tá? Então, Jonas cita o Salmo 22, o Salmo 30, o Salmo 31, o Salmo 42, o Salmo 40, o Salmo 69, o Salmo 77, o Salmo 88, o Salmo 107, o Salmo 116, o Salmo 118, o Salmo 130, o Salmo 142 e o Salmo 143. Então, nesse poeminha de Jonas capítulo 2, do verso 2 até o verso 9, Jonas cita 14 salmos. Tá? 14 salmos diferentes aí. E em alguns desses salmos, por exemplo, o 31, ele cita alguns versos do salmo. Tá? Então é curioso, tem essa verborragia salmódica, vamos dizer assim, rolando em Jonas capítulo 2. Outro detalhe interessante é uma incongruência da questão verbal. Né? Isso é um detalhe técnico interessante. Alguns vão dizer assim, ele inventa esses negócios de hebraico e a gente não tem como questionar, então a gente aceita. Né? Mas é real, depois vocês podem conferir em algum lugar aí. Em hebraico a gente não tem um negócio que a gente chama em português de tempo verbal, mas é como se fosse esse tempo verbal. Tá? O poema, ao invés de estar num tempo futuro, como se Jonas estivesse dentro do peixe orando para alguma coisa que vai acontecer, mas o tempo do hebraico ele está entre aspas, porque não tem esse tempo verbal está no passado. Então tem uma incongruência aí também que é interessante. São uma série de detalhezinhos do poema que vão pintando um quadro, vão ajudando a gente a construir uma ideia do que Jonas está dizendo aqui. E tem um último detalhe que eu acho bem interessante, e tem uma série de gente que escreve sobre isso, dá um nó na cabeça de muita gente,
Que lá no capítulo 1, verso 17, diz que Deus preparou um grande peixe. E a expressão é dag, peixe, gadol, grande. E dag aqui está na forma masculina, tá? Substantivo masculino. E lá no capítulo 2, verso 10, quando o peixe vomita, diz que falou o Senhor ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Aqui também está dag, está na forma de substantivo masculino. Mas no capítulo 2, verso 1, quando diz que Jonas orou do ventre do peixe, diz que Jonas orou do ventre da dagá. Então, em vez de dag, substantivo masculino, está dagá, substantivo feminino. Então, você tem aí uma espécie de moldura, né? Substantivo masculino, substantivo feminino e depois substantivo masculino de novo. E aí tem essa incongruência. Afinal, era um peixe, né? Ou uma peixa, né? Uma peixa. Então fica essa incongruência também. E a gente tem um último detalhe que talvez seja extremamente interessante, que passa desapercebido para a maior parte de nós. Um desses detalhes eu mencionei semana passada, mas tem o fechamento dele, a moldura, né? A moldura da oração, a moldura do poema de Jonas é muito curiosa, porque diz que Deus enviou o peixe e o peixe engoliu Jonas. E vocês lembram que eu falei semana passada que esse engolir é negativo. Ele aparece outras 2 vezes na Bíblia, uma vez as águas engolindo o faraó e seus cavaleiros, então negativo, morte, destruição, e uma outra vez com a terra engolindo Coré, Datã e Abirão, que se revoltaram contra Moisés e tal, e contra Deus, numa passagem de Israel no deserto. Então a ideia do peixe engolir Jonas é ruim, ok? Não, assim, é ruim, ok? Mas termina dizendo que Deus ordena ao peixe para que o peixe vomite Jonas. Vomitar é um verbo que aparece muito pouco na Bíblia, e como vocês devem imaginar, todas as vezes que aparece, vomitar é ruim, né? Nunca vomitar é bom, né? Deus vomita, é ruim. A gente vomita também é ruim, é péssimo. Ou seja, a oração de Jonas está numa moldura de coisas negativas. Engolir, negativo, e vomitar, negativo. Começa ruim, termina pior. Essa é a oração de Jonas. Mas quando você lê a oração de Jonas, fica pior ainda. Vamos ler a oração de Jonas para a gente entender algumas coisas aqui, tá? Então vamos lá. Jonas ora e ele vai dizer, verso 2, capítulo 2, se tiver sua Bíblia, seu aplicativo, ou se eu quiser ouvir também, tá tudo bem. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e ele me ouviu. Ele me ouviu a voz. Verso 3. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E aí eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Aí abre o parênteses aqui e pensa comigo. Me lançaste no profundo dos mares. Quem lançou Jonas no profundo dos mares? Foram os marinheiros, não foram? Não foi Deus. E os marinheiros lançaram Jonas no profundo dos mares porque ele pediu. Ele falou, me lancem no mar, porque ao me lançar no mar a tempestade vai parar. Então Jonas pede, os marinheiros falam, mas aqui no poema ele fala assim, me lançaste, ele bota a culpa de estar no mar em Deus. E diz que todas as vagas, as ondas estão passando por cima da cabeça dele. Ele diz assim, no verso 4, lançado estou de diante dos teus olhos. Então, a ideia de que, não, você me lançou de diante dos teus olhos. Você me jogou nas profundezas. Mas vocês lembram que quando Deus manda ele para Nínive, o que ele faz? Foge, mas ele foge para onde? Ele desce. Para onde? Para o fundo do barco. Achando que Deus não vai ver que ele está fugindo para... Então, quem lançou ele para longe da presença de Deus foi ele mesmo. Foi ele mesmo. A gente quase não faz isso, né? Quase a gente não bota a culpa em Deus das coisas que a gente faz, quase. Verso 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolam na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso.
Ele fala dos idólatras que abandonaram a Deus. Mas quem abandonou Deus primeiro na história de Jonas? O próprio Jonas, né? Aí ele termina: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. O que vocês notam aqui nessa oração de Jonas? Primeiro, e o mais simples, ele bota a culpa em Deus, óbvio. Tudo o que está acontecendo é culpa de Deus. Mas a questão é, vocês notam na oração de Jonas algum pingo de arrependimento? Na verdade, Jonas, ele nem chega a mencionar o que tinha acontecido. Ele nem menciona que ele estava fugindo, ele nem menciona que foi por causa da fuga dele que veio a tempestade, ele nem menciona que ele está desobedecendo, ele não menciona uma série de coisas. E não se arrepende. Em nenhum momento ele pede perdão pelo que ele fez. Não só joga a culpa em Deus, como não se arrepende daquilo que ele fez. E são detalhes assim curiosos na construção dessa oração, desse poema, que você começa a ligar, que você começa a perceber. Epa, pera lá. Não é tão positivo o negócio assim como a gente estava pensando. Essa oração de Jonas parece mais um diálogo de Jonas dizendo assim para Deus: Senhor, olha quantos salmos eu sei. Olha como eu oro bonito. E é o seguinte, se você me livrar daqui, eu vou oferecer sacrifícios ao templo. Sacrifícios a ti lá no templo. Jonas não menciona que ele fugiu, Jonas não menciona que ele foi para Nínive, que ele fugiu de Nínive, para Tarsis ao invés de Nínive. Jonas basicamente diz o seguinte: Senhor, se o Senhor me livrar daqui, eu vou fazer o que eu quero. Mas não vou fazer o que você quer. Porque para Nínive, eu não vou. Se você me tirar aqui da barriga do peixe, do grande peixe, ou da peixa, né? Vai saber. Eu até vou no templo oferecer sacrifício. Mas para Nínive, eu não vou. Te obedecer, eu não vou. Eu vou fazer a minha vontade. Parece que Jonas está barganhando com Deus. Se você me libertar, se você me salvar, eu vou fazer o sacrifício que eu quero fazer, não o que o Senhor pediu para eu fazer. E a moldura negativa dele ter sido engolido pelo peixe, dele ter sido vomitado pelo peixe, apenas corrobora essa ideia. Então a oração de Jonas, ao invés do que muitos de nós que crescemos ouvindo essa história nas nossas escolas, né? Dominical, sabatina e tal, a gente cresce ouvindo, olha, Jonas orou da barriga do peixe, Deus ouviu e tal, papapá. Mas na verdade é uma péssima oração. É Jonas tentando barganhar com Deus uma parada quando Deus tinha mandado ele fazer outra. E aí vem a cereja do bolo. Na verdade são duas cerejas do bolo. A primeira é, Deus fala para Jonas no capítulo 1. Jonas, vai para Nínive pregar. Jonas foge. Deus salva Jonas. Primeiro, com o peixe engolindo Jonas. Depois, com o peixe vomitando Jonas. Deus salva Jonas 2 vezes. Essa é a primeira cereja. Deus salva Jonas 2 vezes. E aí, depois que Jonas é vomitado, Deus aparece para Jonas e fala assim, Jonas, capítulo 3, primeiros versos do capítulo 3. Veio a palavra do Senhor uma segunda vez a Jonas, dizendo, Jonas, filho de Amitai, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Veio uma segunda vez a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, e disse, Jonas, vai para Nínive. Primeira cereja do bolo, Deus salva Jonas 2 vezes. Segunda cereja do bolo, Jonas, vai para Nínive pregar. Eu não quero você no templo. Eu não quero você no santuário oferecendo sacrifício. Eu não quero você fazendo o que você acha que você deve fazer. Eu quero você fazendo o que eu te mandei fazer. E o que eu te mandei fazer é ir pregar para Nínive.
é ir falar de graça e misericórdia para Nínive. É isso que eu quero. Deus salva Jonas 2 vezes. E Deus dá a Jonas uma segunda oportunidade de cumprir aquilo que ele tinha ordenado que Jonas cumprisse. Quando Deus chama Jonas, Jonas corre para longe. Mas Deus é o Deus das segundas oportunidades, das segundas chances. E depois de salvar Jonas 2 vezes, Deus fala para Jonas: agora eu quero que você vá para onde eu te mandei ir. E diz o texto bíblico, capítulo 3, que Jonas levantou e foi. Tem várias conclusões que a gente pode tirar dessa história que são importantes para a gente. Primeiro é a gente entender que não importa para onde a gente tente fugir de Deus, não importa o quanto a gente tente se esconder de Deus, ou para quão longe a gente acha que consiga ir de Deus, Ele vai nos achar e Ele vai nos dar segundas chances. E apesar da nossa fuga, e apesar dos nossos maus intentos, e apesar das nossas tentativas de barganhar com Deus, Ele vai continuar sendo misericordioso conosco. Porque Ele quer cumprir a missão de falar, de que a gente fale da graça e da misericórdia dEle para as outras pessoas. Esse é o primeiro ponto. Um outro segundo ponto que é interessante é que não importa a nossa erudição, não importa o quanto a gente saiba da Bíblia, quanto a gente cite a Bíblia belamente, com textos decorados. Jonas estava na barriga do peixe. Citou 14 salmos diferentes na oração que ele fez. Decor. De cabeça. Jonas sabia falar muito bem daquilo que ele tinha lido, mas ele tinha uma dificuldade de ouvir a voz de Deus e obedecer. Jonas queria que as coisas fossem do jeito dele, não do jeito de Deus. E apesar de receber misericórdia aqui na história várias vezes, ele não queria levar misericórdia para as outras pessoas. Que é exatamente como muitos de nós nos comportamos muitas e muitas vezes. Misericórdia para nós, para os outros não. E a gente corre muitas vezes do nosso imperativo, do nosso chamado profético de sermos boca de Deus e falarmos da graça e da misericórdia dele para as pessoas porque a gente acha que elas não merecem. E aqui vem um detalhe que a gente falou semana passada, eu vou repetir. Por mais que você não queira falar, você vai acabar falando. Você vai acabar falando. Essa oração de Jonas ensina uma enormidade de coisas para a gente. Mas é muito importante a gente lembrar que diante de Deus, que diante do chamado de Deus, a graça e misericórdia que a gente recebe é a graça e misericórdia que a gente leva para todas as pessoas. Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei, nos perdoe porque tantas e tantas e tantas vezes nós achamos que podemos barganhar coisas contigo. Nós achamos que o nosso relacionamento contigo vai ser baseado naquilo que a gente acha que deve fazer. Muitas vezes são até coisas boas, como Jonas, oferecer sacrifícios, fazer orações bonitas. E nós ignoramos muitas e muitas e muitas vezes que nós somos chamados para levarmos a misericórdia que recebemos às pessoas que precisam e carecem de ouvir da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. Senhor, não importa quem sejamos, aonde estejamos, não importa o quanto nós tenhamos tentado fugir
Nossa oração hoje é que o Senhor nos ache, que o Senhor cumpra em nós o teu querer. E que nós, ao invés de corrermos de ti, possamos correr para ti, para os teus braços, para que na nossa fraqueza, para que na nossa busca por meritocracia, nós possamos aceitar a tua graça e espalhar a tua graça para todos os cantos, para todos os povos, para todas as raças, para todas as tribos, para todas as línguas, para todas as nações, até que Cristo volte a essa terra. É o que nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. Eu corro de mim, eu corro pra encontrar ou inventar minha própria imagem. Eu corro pra mim, o espelho no horizonte também é uma miragem. De mim para mim, eu parto pra mim mesmo, ainda me perco mais. Do fim para o fim, eu perco pra mim mesmo, ainda me parto mais. Eu sei beber minhas próprias lágrimas não mata minha sede. Se eu me lançar ao mar, não serei peixe em minha rede. Viver só pros meus sonhos não me deixará dormir. Não sei, tentar mais uma vez não mudaria minha sorte. Saber que eu sou fraco pode me fazer mais forte. Eu paro e descubro que voltar é prosseguir. Eu corro pra ti. Eu corro pra ti. Eu corro de mim. Eu corro pra encontrar ou inventar minha própria imagem. Eu corro pra mim. O espelho no horizonte também é uma miragem. De mim para mim, eu parto pra mim mesmo, ainda me perco mais. Do fim para o fim, eu perco pra mim mesmo, ainda me parto mais. Próprias lágrimas não matam minha sede. Se eu me lançar ao mar, não serei peixe em minha rede. Viver só pros meus sonhos não me deixará dormir. Sou fraco, pode me fazer mais forte. Eu paro e descubro que voltar é prosseguir. Eu corro pra ti. Eu corro pra ti.
deixará dormir. Não sei. Tentar mais uma vez não mudaria minha sorte. Saber que eu sou fraco pode me fazer mais forte. Eu paro e descubro que voltar é prosseguir. E eu corro pra ti. E eu corro pra ti. Eu corro. Eu corro pra ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Bom sábado para vocês e até semana que vem. Um abraço.